Olá! Nesta unidade iremos focar o papel das enzimas intestinais e do microbioma no processo de metabolismo dos xenobióticos. Assim, pretendemos que consigam descrever o fenómeno de circulação enterohepática, que é dependente da atividade das enzimas e das bactérias intestinais, e também caracterizar o papel do microbioma, que corresponde ao conjunto de bactérias presentes em termos do intestino e também das enzimas na biotransformação dos xenobióticos. Vamos então nos focar no papel do microbioma, que corresponde ao conjunto de enzimas e, neste caso, da microbiota, ao conjunto de bactérias. Teremos então que o mecanismo pelos quais estas bactérias, estas enzimas, podem interagir com os xenobióticos pode ser de uma forma direta ou de uma forma indireta. Nos processos diretos são aqueles que estão aqui descritos e ocorre por um processo metabólico direto xenobiótico, com formação de metabolitos muitas vezes ativos, em que ocorre uma bioativação dos xenobióticos. Mas também pode ocorrer uma detoxificação, quer por ação direta das enzimas ou das bactérias no xenobiótico, quer por uma interação de conjugação dos xenobióticos diretamente com as bactérias dos seus componentes. Em termos de mecanismos indiretos, teremos o papel do microbioma na participação no fenómeno de circulação enterohepática. Iremos referir isso daqui a pouco. Também teremos um papel de forma indireta, pela competição que muitas vezes ocorre entre os xenobióticos, as bactérias e as enzimas para o processo metabólico. Temos também a produção de metabolitos intermediários e, acima de tudo, temos a capacidade que muitas dessas bactérias têm de alterar a expressão genética de enzimas intestinais ou de estimular respostas imunes que vão condicionar a farmacocinética e a toxicocinética dos xenobióticos. Vamos agora focar num fenómeno de circulação enterohepática. O que é a circulação enterohepática? A circulação enterohepática é a capacidade que os xenobióticos têm de, após um primeiro processo de absorção e de metabolismo, serem drenados para o intestino para poderem sofrer um segundo processo de absorção. Sendo que este segundo processo de absorção leva a que muitas vezes os compostos sejam bioativados a nível hepático e por isso passam a exercer um efeito hepatotóxico. Se virmos mais em pormenor, o que acontece é o seguinte. Há então a absorção dos xenobióticos pelas veias e artérias mesentéricas, o composto é drenado pela veia porta para o fígado, onde ocorre o processo metabólico, fase 1 e fase 2. Os conjugados de fase 2 são drenados para a bile, da bile vai para o intestino e no intestino pode ocorrer a ação da beta-glucuronidase e da sulfatase na quebra dos conjugados de fase 2. O composto ganha novamente lipofilia e novamente reabsorvido, sendo que esta reabsorção leva a um novo processo metabólico a ocorrer no fígado e daí temos então uma bioativação com intoxicação do nosso organismo, ou então, se tivermos um pouco mais de sorte, em alguns xenobióticos, os compostos podem ser drenados para o rim e daí eliminados. Vamos ver alguns exemplos do papel das enzimas e do microbioma de uma forma geral na alteração dos xenobióticos. Temos aqui o primeiro caso descrito na literatura em que ocorre uma bioativação, ou neste caso uma ativação de um profármaco para o seu metabolito ativo farmacologicamente. O Prontosil é um antibiótico que é inativo até ser metabolizado em termos intestinais pelo microbioma, por um processo de azorredução em que leva à formação da sulfanilamida. E esta sim, sulfanilamida, que é farmacologicamente ativa com ação antibacteriana. Por isso, este papel do microbioma é essencial para que ocorra esta biotransformação. O microbioma vai corresponder a todo o conjunto, quer de enzimas, quer de bactérias que estão presentes no intestino. Um outro exemplo é aquilo que ocorre com o 2,6-dinitrotolueno. Aqui vamos ver a circulação enterohepática a ocorrer e todos os processos metabólicos que vão dar origem, neste caso, a um metabolito extremamente reativo e extremamente tóxico. O 2,6-dinitrotolueno sofre, em termos hepáticos, um processo metabólico de reações de fase 1, depois reação de fase 2, com formação do glucuronídeo, e daí vai para a bile, da bile é drenada para o intestino,
onde temos enzimas que vão quebrar o glucuronídeo e vão reduzir o grupo nitro para um grupo amina. Este grupo amina forma-se então aqui uma amina aromática. Este composto é novamente lipossolúvel, é novamente absorvido, vai novamente para o fígado e sofre uma reação de fase 1 com hidroxilação da amina aromática, conjugação por acetilação ou sulfatação, e este conjugado é instável, quebra o conjugado e forma-se um metabolito extremamente reativo com capacidade para se ligar a proteínas ou, por exemplo, o DNA. Temos então aqui um processo de bioativação que decorre da circulação enterohepática, em que o composto é metabolizado no fígado, é drenado para o intestino, ganha novamente lipofilia, novamente reabsorvido e depois um segundo processo metabólico vai levar à formação de um metabolito reativo com capacidade de exercer toxicidade. Um outro exemplo que pode ser apresentado para o papel do microbioma é aquele que está aqui representado no caso da melamina. A melamina, como nós sabemos, é extremamente nefrotóxica. É nefrotóxica porquê? Porque ela é metabolizada também por bactérias, como por exemplo a Klebsiella terrigena, formando o ácido cianúrico. O ácido cianúrico tem capacidade para reagir com a própria melamina, formando o cianurato de melamina. Este cianurato de melamina precipita e forma cálculos renais, que vai dar origem à nefrotoxicidade. Portanto, a nefrotoxicidade da melamina é dependente do microbioma, porque este microbioma é que vai permitir a formação do cianurato de melamina, que vai levar à nefrotoxicidade. Obrigado pela vossa atenção.